Agora, informação de São Paulo, da região metropolitana. Sabe aquela história do segurança de uma adega que agrediu, deu um soco no rosto de um empresário em Guarulhos? Ele foi preso. Acabou com a vida do empresário, a quem ele agrediu, e acabou com a própria vida também com essa agressão. Paulo Vinícius dos Santos, o empresário, chegou a ficar 2 horas jogado em uma calçada antes de ser atendido. Acabou morrendo na última sexta-feira. E esse segurança foi detido, foi de Camburão para a delegacia, né, Lucas Belotti? Exatamente, vai passar logo mais nas próximas horas por uma audiência de custódia. Foi preso temporariamente ontem em cumprimento de um mandato de prisão da Delegacia de Guarulhos, a responsável pela investigação desse caso que aconteceu exatamente nessa cidade, região metropolitana de São Paulo, registrado por câmeras de segurança, como a gente pode observar na madrugada da virada de domingo para segunda. O mandado de prisão foi cumprido somente ontem, uma semana depois e algumas horas ainda do caso. A vítima, Paulo Vinícius dos Santos, 35 anos, acabou falecendo na sexta-feira, depois de quase uma semana internado. Ele que passou por 2 horas, é possível inclusive fazer essa conta nas câmeras de segurança, jogado ali. Foi inclusive arrastado pelo segurança que está preso e por um outro homem da adega que a polícia trabalha para identificar, para um estacionamento que estava vazio logo ao lado. Ele foi encaminhado, inclusive a vítima chegou a ser atendida 2 horas depois. O socorro foi chamado por um outro homem que estava na adega. Ele chegou ao Hospital Municipal de Guarulhos, deu entrada na unidade sem os documentos. O delegado Alisson Ideião explica também como foi essa identificação da vítima que não possuía nenhum tipo de documento. Tanto é que ele ficou sem identificação no hospital durante cerca de 24 horas. Posteriormente, sendo identificado através do seu aparelho telefônico, através de uma ligação de um amigo. Eu ainda aguardo a consolidação dos relatórios para que a gente possa verificar se houve realmente a subtração ou não desses documentos, se ele já estava sem os documentos. E nas imagens é possível ver que no momento em que a vítima cai desacordada no chão, o celular dela acaba também caindo e depois o segurança recolhe o aparelho e devolve ali ao corpo da vítima já desacordada. O David Ferreira, segundo os advogados e na alegação pessoal à polícia, disse que agiu em legítima defesa. Eu só revidei, ele deu um soco em mim, eu revidei e volta, porque eu coloquei ele pra... Eu vou ter que falar com o delegado. A causa da morte do Paulo Vinícius foi traumatismo craniano, chegou inclusive a ser transferido para um hospital particular depois do conhecimento da família, mas infelizmente não resistiu. A irmã da vítima, Caroline Martins, pede por justiça. Com certeza, se ele tivesse tido socorro imediatamente, se não tivesse havido a omissão de socorro, ele poderia estar aqui. Todos os envolvidos sejam responsabilizados, né? Porque foi retirado uma vida, foi retirado um pai de família, foi retirado um menino muito amado, muito querido. Ele não merecia ter sido tratado dessa forma. Agora, o ponto principal da investigação da polícia gira em torno de descobrir a participação e a identidade das outras pessoas que aparecem nas imagens das câmeras de segurança. A gente sempre fala que nada justifica uma agressão, mas é importante usar esse horário, às 7h18. Tem muita criança, tem muito adolescente seguindo para a escola nesse momento, não viveu o suficiente para entender quais são as consequências dos próprios atos. Na escola, vira e mexe, tem briga, tem confusão, vai alguém, vira e bate em outra pessoa, mas é importante usar essa situação para explicar e demonstrar que se você, brigão da escola, dá um soco em alguém, essa pessoa cai e bate a cabeça, se ela morrer, a culpa é sua. Você vai responder por homicídio. A sua família vai ter que lidar com isso, com as consequências do que você fizer. Então, para quem não viveu o suficiente para saber que a agressão pode acabar com a vida de todo mundo, é importante usar essa situação para ilustrar, né? Para mostrar por que a gente jamais defende agressão. Porque nada justifica. 2, porque pode acabar com a vida da pessoa agredida, pode acabar com a vida da pessoa que agrediu, com a vida da família das duas famílias, né? Então, usar esse horário aqui para trazer esse alerta também para os adolescentes brigões. Se a civilidade não é um argumento suficiente, né? Pelo menos o pragmatismo de manter a própria vida existindo, é isso. Talvez seja mais atraente, né, para esse tipo de gente que sai de casa todo dia querendo se estapear ou trocar tiros com alguém. E assim, estou dizendo que é para adolescente, usando, né, um eufemismo, porque né? Adolescente, mas é pra você também jovem, que de vez em quando é o estouradinho aí, né, e acha que agredir, dar soco na cara das pessoas, e não vai dar nada. Nem tão jovem, né, Carla? Nem exato. tão jovem. Todo dia sai um tiozinho aí com uma arma na mão, louco pra apertar o gatilho daquele troço lá, pra brincar de Rambo na cidade.
É a Diga, tipificação do homicídio doloso, que é o qual o David vai responder quando não há intenção de matar, mas ainda assim enquadrado. Obrigada, Lucas.